disse assim: se esse meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, o povo que tem a minha característica, o povo que fala a minha língua, se esse meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, a primeira característica do povo de Deus, ou do homem de Deus, ou do servo de Deus, é aprender a se humilhar. Glória a Deus, aleluia. Se humilhar não é ser bobo. Não, não tem nada disso. Se humilhar, irmão, é você baixar. Você olhar para dentro de você e dizer: Senhor, eu preciso. Senhor, eu sou carente. Ou, quando você errar, você dizer: Senhor, eu errei. Senhor, eu pequei. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo, ele pediu tudo que tinha para o pai, o mais jovem, por não ter um bom pensamento, uma boa instrução mental. Ele pediu tudo para o pai que ele era direito, saiu. E do momento que ele saiu, não sei se você observa, porque todas as atenções se voltam para o filho, não é isso? Mas você precisa também olhar para o pai. Porque o pai, quando o filho saiu, o pai foi para a porteira e ele ficou esperando. Todo o tempo o pai ficava esperando, olhando, porque sabia que o filho ia voltar. Pela experiência, pelo conhecimento, tempo de vida, ele sabia: esse meu filho vai voltar. Vai voltar. O filho saiu, gastou tudo que tinha, mas todos os dias o pai ia para a porteira, ficava lá esperando. Ele dizia: qualquer momento eu vou ver. E não é que foi verdade que deu um dia, o moço gastou tudo que tinha, não tinha mais nada. E quando ele perdeu tudo, ele lembrou de uma coisa. Ele disse: olha, estou comendo as bolotas do porco, dividindo a comida do porco. Eu e o porco estamos dividindo comida. Se eu tenho um pai. Aí ele caiu em si. Ele disse: voltar-me-ei para a casa do meu pai e pedirei a ele que eu seja pelo menos um dos jornaleiros dele. Pelo menos um dos empregados. Ele não precisa me tratar como filho, não, mas que ele me receba como um dos empregados dele. Pelo menos eu vou ter um teto, vou estar debaixo da casa do meu pai, debaixo de um reconhecimento. Detalhe, há muito cristão, talvez você viu que o nosso irmão que saiu, falando bem de nós, e aí isso é bonito, é bom, a gente gostamos, e às vezes você olha e diz: puxa vida, como o irmão gosta do outro. Às vezes você viu o evangelista dizer assim: eu tenho 5 pais lá na Bahia, em Salvador, lá na Bahia. E aí você diz: 5 pais? Sabe por quê, irmão? Tem cristão que ele não tem identidade, ele não tem paternidade, ele não reconhece aquele que trabalha sobre a vida dele, sabe? E você ter uma identidade é o que o filho pródigo fez. Ele disse: voltar-me-ei, irei para a casa do meu pai. Ele disse: olha, tem tantas pessoas aqui, mas eu tenho um pai, eu tenho uma identidade. Jesus, quando estava caminhando junto com a grande multidão, todo mundo chamava Jesus, chamavam Jesus, mas o cego Bartimeu, ele gritou Jesus de uma maneira diferente, que no meio de tanta voz, Jesus escutou um homem chamando a ele por sua identidade. O cego dizia assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isaías, capítulo 11. E nascerá um rebento novo, da raiz de Jessé, um renovo frutificará. Quem é? Jesus. Jesus, o cego reconheceu, o Bartimeu reconheceu Jesus, porque chamou Jesus pela identidade. Ele disse: Jesus, eu sei que você é o filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele disse: esse homem me conhece. Não, eu posso atender todo mundo, mas esse homem me conhece. Ele está me chamando pelas minhas raízes, pelo meu fundamento. Você é cristão, você tem raiz? Ou você fica pulando de igreja em igreja? Você não tem um lugar certo para congregar? Você não tem um pai espiritual? Você não tem uma mãe espiritual? Você não tem uma referência nenhuma? Então, irmão, você está perdido. Você não tem casa. Você não tem referência. Você não tem amanhã com que alguém olhar para você e dizer assim: você é da onde? Ou como é que você começou? Você pode até não estar na igreja onde você começou, mas você tem a referência do seu pai espiritual, da sua mãe espiritual, ou você não reconhece? Porque se você não reconhece eles, também você não reconhece Deus. E ter comunhão do corpo é você viver, irmãos, exatamente o reconhecimento de filhos de Deus.
Quem foi que te gerou? Jesus, a palavra do Senhor diz assim: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver, não é nem entrar, não pode ver o reino de Deus ou o reino dos céus. Você que talvez não teve um novo nascimento, você que não teve um novo renascer em Cristo Jesus, você não pode nem ver o reino de Deus. Muitos estão dentro da igreja, mas estão descaracterizados, vivem uma vida de deformações. Estão dentro da igreja, mas estão deformados espiritualmente. Não tem característica, não tem fundamento. Você olha para a pessoa, é uma pessoa, um ser humano, mas a formação interior dele não tem característica. Uma hora ele é agressivo, outra hora ele é passivo, uma hora ele fala bem, outra hora ele fala mal. Ele tem vários tipos de reações ao mesmo tempo, porque ele não tem um domínio. Ele não vive o que está em Mateus 6, quando ora-se a oração do Pai Nosso, dizendo: venha a mim, venha a nós o teu reino, e seja feito, Senhor, a tua vontade. Ou seja, vem para dentro de mim o teu reino, implanta o teu domínio dentro de mim. Todo reino tem um rei, e o rei da minha vida e da tua vida precisa ser o Senhor. E se você não tem identidade, relacionamento com o teu Senhor, você não vive o reino de Deus. Você vive o reino das trevas, o reino do mundo, o reino do emprego, o reino do vício, o reino da prostituição. É isso que você vive, porque você não tem identidade. Cristão sem identidade é cristão deformado espiritualmente, é cristão sem caráter, é cristão sem postura de verdadeiramente servo de Deus. E aí é o hábito que muitos cristãos dizem assim: você já deve ter ouvido dizer isso na minha igreja. Na tua acho que não fala, né? Mas na minha igreja de repente falam muito. A pessoa diz assim: olha, estão bagunçando aqui porque eu sou crente, porque se eu não fosse crente eu queria vir bagunçar aqui. Está deformado. Sabe por quê? A Bíblia diz assim: não sou eu, mas quem vivo, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus, aleluia. O velho homem já ficou para trás. Não há mais lembrança do passado. Eu não sofro deformação espiritual tempo nenhum. Aleluia, Jesus. Porque o velho homem, a velha criatura já morreu. Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Todo mundo esperava um Jesus. Israel esperava um Jesus violentíssimo, bravo, destruidor, porque conheceram o pai de Jesus. Israel conheceu, andou 430 anos com o pai de Jesus, que é Deus, andou no deserto 430 anos, viu Deus, irmãos, usar Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Josué, né, matando a fio da espada, homem, mulher, criança, adolescente, animal. Quando aparece Jesus, eles disseram: puxa vida, andamos com o pai há muito tempo, mas agora apareceu o filho, agora ele vai resolver o problema nosso. Aí vem um Jesus cordeirinho, abaixa a cabeça para tudo, todo mundo bate nele, todo mundo dá risada dele, ele faz milagre, o povo zomba dele. Israel olha e diz: esse não é o filho de Deus. Eu conheço o pai, como é que o filho está assim? O filho abaixa a cabeça para tudo. E depois, para piorar, o filho diz assim: não, eu vim para morrer. Que Salvador é esse que vem para morrer? Salvador que vem morrendo? Isso não é Salvador, nem aqui, nem lá na China. Por isso não receberam Jesus. Porque conheceram o pai. O pai era o homem de decisão. Chegava a derrubar tudo, diz: tem que passar por essa cidade aqui. Não está escrito isso na Bíblia. Mas se o povo dissesse assim: não, Deus, nós vamos dar a volta para o Senhor não precisar de matar ninguém. A ordem de Deus era essa: dá a volta não, passa por aqui e mata todo mundo. Não, mas eles não fizeram nada com nós. Passa por aqui, porque eu estou mandando passar aqui, e já entreguei o povo na mão de vocês. Mata todo mundo, queima a cidade, não traz nem ouro nem prata. Alguma cidade tinha muita coisa boa, diz: recolhe o ouro e a prata, traz para mim e mata o resto. Aí vem o Jesus: não mata ninguém não. O povo bate nele, ele diz: não machuca eles não. Diz: isso é Jesus, nada. Isso não é filho de Deus, não. Então você está vendo que o povo vinha debaixo de uma orientação de Deus, mas esqueceram de quem João apresentou. Quando Jesus veio, João olhou para Jesus e não disse assim: aí está o super-homem.
Aí está o homem que vai